E aí, Skillovers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Skillu Talks, esse espaço aqui pra gente falar sobre literatura, falar sobre arte, conhecer as pessoas que estão por trás das histórias que a gente ama. E hoje a gente vai conhecer alguém de quem eu sou muito fã, muito admirador, eu tô muito emocionado com esse momento, mas, como sempre, a gente tá aqui com a... Qual que vai ser o adjetivo agora? Com a excepcional Letícia Gomes. Yay! Maravilhoso! Gente, eu sou a Letícia, daqui do Esquilo. E hoje é um episódio muito especial, que eu tava muito ansiosa. Pensei em 1 milhão de perguntas, mas antes... Eu vi. Pois é, né, amigo? Eu tava animada pra essa conversa. Medo. Antes, se inscreva no canal, ativa o sininho, segue o Esquilo nas redes sociais. Se estiver assistindo pelo YouTube, escaneie o QR Code pelas plataformas de áudio. Entrem aí na descrição que tem todos os links importantes. E bora pra apresentação, que eu tô animada? Bora. Eu vou até ler a apresentação que a Letícia escreveu, porque tá tão bonitinha. Ai, meu Deus. Geralmente eu não faço isso. Socorro. Ela é ilustradora, autora e nasceu em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Ganhou o mundo com as suas ilustrações... O microfone tá bem na minha cara, né? Ganhou o mundo com as suas ilustrações de um personagem que fez todo mundo se apaixonar e é uma máquina de referências dos anos 2000, com destaque para Sandy Júnior e o finado, porém aclamado, e que faz muita falta, MSN. Recebeu ela que tem um nome de batismo e um nome artístico. Muito bem-vinda, Ilustra Lu! Yay! Yay! Oi, gente. Existe alguém que agora não te chama de Ilustra Lu? Porque é tão automático. Não, tem uma amiga minha que ela é muito íntima, ela me chama de Ilu. Deu a volta, né? Ela deu a volta. Demais. É impossível não te chamar de Ilustra Lu. Mas Tudo certo. que demais que a gente vai poder falar um pouquinho não só sobre essa obra maravilhosa que é Arlindo. Quem ainda não conhece, Gente, conheça, por pelo favor. amor de Deus. Ah, isso é um patrimônio cultural histórico do Brasil. Aqueles, né, que nem sei se tá certa essa definição. Tombado pela cultura pop. Não, isso aqui eu devia até estar usando luvas, mas enfim, eu fui um pouco transgressor agora. Vou roubar o seu, que é capa dura. Vou trocar Sim. disfarçadamente. Agora esse aqui tá Sou valendo naturalmente. muito dinheiro, né? Porque agora é meio raro. Sim. Agora só Amiga, tá você com vai a comprar capa de mim. Você brochura. vai ter que comprar de mim, mas eu não vou vender, não. Eu vou trocar escondido nos bastidores. E o meu... Ainda tem os E o meu ainda tá com itens os de brindes. colecionador. Tá aqui com o imã do Arlindo. Com os cards do Arlindo. Ai, maravilhoso. A gente vai poder falar sobre... Do Arlindo tá na minha geladeira, inclusive. Jura? Eu botei do que ladinho delícia. pra me olhar. Dá um oi pro Arlindo todas as manhãs. Mas quero falar de Arlindo e de todas as coisas que você tem feito, o que vem por aí. Mas, primeiro, obviamente, a gente precisa entender como é que foi todo esse processo. Pra mim, Arlindo foi quando eu... Pra mim, Arlindo é o grande case de financiamento coletivo da literatura nacional. Foi quando eu descobri que era possível isso acontecer, que era possível fãs de uma obra se mobilizarem e se reunirem para viabilizar a publicação dessa obra e ver ela saindo pela editora seguinte. Foi surreal acompanhar isso. Então vamos desde o começo, como surgiu Arlindo e como chegou numa obra tão incrível. Eu acho que é de explodir juízo muito pensar que uma história que era postada no Twitter vire um livro capa dura bonito com Pantone, a tinta Pantone, assim, chique. Brindes, imã eu de acho, geladeira. Eu acho esse capa dura tão chique. Sim. Eu me sinto muito chique. Ó, É então... muito chique. Mas, assim, Arlindo começou como um webcomic no Twitter. Eu queria aprender a fazer uma história mais longa. Eu fazia muito quadrinho pra zine, coisa independente mesmo. Sempre gostei muito de fazer quadrinho. Desde que comecei a desenhar, que eu faço quadrinho. Eu comecei a desenhar pra fazer quadrinho, porque eu escrevia. E fiquei nessa vontade, assim. Comecei a consumir mais quadrinho quando eu descobri que existiam quadrinhos que não eram quadrinho de hominho e de lutinha. Aí me empolguei, comecei a desenhar pra isso. Mas eu sempre fiz histórias muito curtas. Tipo, eram sempre histórias com, no máximo, estourando 25 páginas. E aí eu queria aprender. Eu comecei a fazer Arlindo porque eu queria aprender. Mas, como toda pessoa que precisa de um incentivo
meio caótico. O processo foi bastante... Eu ia dizer caótico, mas eu gosto de dizer freestyle. Porque, assim... É o caótico gourmet, é o freestyle. Eu tinha tentado fazer o webcomics antes. E eu fiz como eu sabia que se fazia um quadrinho. Faz a história inteira, desenha todos os thumbnails, depois faz a página, finaliza a página. Chegou no thumbnail? Porque pra mim thumbnail é um um rascunhozinho. Tipo, é uma versão bem pequenininha da página. Tipo o que fica no YouTube. Você faz uma versão pequenininha da página e depois finaliza a página. Que demais. Só que chegou no... Fiz o primeiro capítulo inteiro. Enjoei da história. E aí eu fiz o quê? Eu fiz, não, esse eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. Combinei com o pessoal do Twitter. O pessoal, as vozes da minha cabeça. O pessoal do Twitter. Vou postar toda terça-feira, às 8 horas da noite, uma página dessa história. E eu chegava. Oi, hoje é terça-feira, terça é dia de Arlindo, 8 horas tem página. E 8 horas a página tava lá. Se a página não tivesse, eu tinha que postar 2 páginas. Uau! Você criou essa regra? Sim, porque que gostoso, eu não que fazia legal. eu fazia terapia, mas tava meio muito trabalhado, mas depois, assim, foi muita terapia pra conseguir fazer esse quadrinho. Mas depois prestou. E aí eu falava tanto isso pra também engajar esse público. Eu queria que isso fosse uma rotina pra mim, mas também fosse uma rotina para quem lesse. Porque tinha a motivação além do eu quero ver o que vai acontecer na próxima página, porque eu fazia a página no dia de postar. E eu queria que as pessoas tivessem a rotina de toda terça-feira às 8 horas entrar no meu Twitter e dizer, cadê a página nova? Porque além do combinado comigo mesmo, eu tinha um combinado com a internet. Sim. E aí eu comecei a postar, e foi muito surpreendente, porque assim, não teve roteiro. Eu fazia essa página, eu fazia a próxima página na semana que vem, eu fazia a próxima página na semana que vem. Uau. E o que é que eu tinha? Eu tinha 5 músicas, fiz uma playlist, que eu queria que essas 5 músicas fossem trilha sonora de uma determinada parte da história. E eu ia seguindo de uma música pra outra. Uau! Genial Deus. isso. Esse foi o caminho usado pra fazer esse quadrinho. Então é por isso que eu digo que ele foi um webcomic freestyle. Eu fui fazendo à medida que foi indo. Indo e iu. Uau! Sim. Eu jamais imaginei isso, porque a gente que leu o produto pronto... Nossa, meu Deus, foi uma história muito planejada, do começo ao fim. Todos os capítulos se interligam e tem uma conexão e personagens muito bem construídos. Uau! Mas eu fiz um estudo de personagem muito grande antes. Assim, eu demais. fiz um estudo, tipo, eu quero que esse personagem... Eu quero conhecer esse menino o suficiente pra... Eu vou botar ele em qualquer situação e eu sei como ele reage. Então... A partir disso, eu não precisei fazer um roteiro consistente. E as coisas foram acontecendo e eu sabia como ele ia reagir a cada coisa. E é legal que você já foi construindo desde o começo uma comunidade que estava lá conhecendo o Arlindo e depois querendo receber os próximos quadrinhos e depois torcendo por ele, torcendo para ser publicado, torcendo por tudo, para ter uma carreira aí, para que Arlindo construísse uma história enfim, no meio editorial. Isso é incrível, isso é dificílimo de se fazer. Tem uma coisa sobre a campanha de Arlindo que as pessoas fazem, meu Deus, como você conseguiu fazer Qual o segredo de fazer uma campanha que em 2 meses arrecadou 455% da meta? O segredo é que foram 2 anos de campanha. O quadrinho era a campanha. Tipo, o fato das pessoas estarem... querendo saber mais, querendo acompanhar a história e criando essa rotina, porque tinha horário para as páginas saírem, e tinha também a coisa da influência que a pandemia teve. Porque no ano que começou a pandemia, eu super ia fazer várias coisas e aí vou postar mais página. E aí começou a ser 2 quadrinhos por semana,
Às vezes eram 7 páginas por semana, dependendo de quem eu queria que saísse do Big Brother. Então, tava assim. Eu fazia assim, ó. Sai 4 páginas se fulaninho sair hoje. E aí o povo começava a fazer mutirão e tal. Ou então, eu inventei... No meio da história, eu inventei uma festa. Tem uma festa fantasia no meio da história. E eu fiz... Não ia ter isso, não. Mas agora vai ter. Toma 20 páginas a mais na ideia que eu tinha pra completar a história. Então foi só... Meu Deus do céu. Gente, A incrível. festa fantasia é uma das minhas partes favoritas. Eu gosto amo. muito. É maravilhoso. E assim, Lu, você construiu essa conexão com as pessoas. E pra quem tá assistindo e não conhece Arlindo, não sabe a história, é um menino que tá... Eu vou falar do meu jeito, Certo. mas eu quero que você complemente. É bem o ponto que eu quero Vai lá em chegar. 30 segundos, Arlindo em 30 segundos. Socorro, eu não sei fazer isso, Thiago. Eu não Vai sei você, fazer vai você. Mas, enfim, é um menino que tá tentando se descobrir a sexualidade em meio a um lugar que não tem muito espaço para isso, né? Que isso não é bem aceito. É uma história que se passa no Rio Grande do Norte, que é de onde você é. E é engraçado porque é uma história muito específica de um menino que passa por isso, mas muita gente se identifica com o Arlindo em algum momento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa construção, né? Arlindo vem de você, vem das pessoas que você conhece. De quais histórias você construiu Arlindo? Quais histórias você usou, né, para construir esse personagem? Assim, a minha definição de Arlindo eu acho ótimo quando as pessoas me pedem um resumo, o que é que acontece na história, eu falo uma coisa completamente subjetiva. Que é, Arlindo é o que eu escrevo em cada autógrafo que eu dou nesse livro, que é Arlindo é uma carta de amor. É uma história de amor sobre o amor que você tem pelos seus amigos, o amor que você tem pela sua família, o amor que você constrói para você mesmo e o amor que você tem pelas outras pessoas. Eu acho que essa é a chave dessa história e o porquê tanta gente se identificou e o porquê tanta gente se enxergou aí, às vezes pela primeira vez. Porque é muito comum em narrativas LGBT que a gente veja romance. É muito comum que as histórias girem em torno de romance. E eu acho que Arlindo ganha um pouco nesse sentido porque ganha um pouco de profundidade a mais, porque é uma história de vivência. Ele não é LGBT porque ele tá apaixonado por um menino. Ele é porque é quem ele é. Ele existe e isso afeta muitas camadas da vida dele, não só a área de relacionamentos amorosos. E isso afeta as amizades, isso afeta nas relações familiares, isso afeta no modo como ele anda na rua e como ele existe dentro da cidade. Eu acho que isso é o grande trunfo e o motivo pelo qual Arlindo foi espelho para tanta gente. Com certeza. E quanto da sua própria trajetória tem no Arlindo? Tem bastante. Assim, minha psicóloga trabalhou muito nesse livro. E assim, muito. Muito. Mas, assim, Arlindo, o personagem em si tem muito de mim, claro, porque ele vive na cidade em que eu vivi, na época em que eu fui adolescente, então tem muito das coisas ali, mas ele é um conjunto muito de como eu observava as pessoas ao meu redor, os meus amigos e como eles passavam pelas coisas. Eu tô mais nos outros personagens do que em Arlindo. Uau! Eu tô muito mais em Liz, em Tia Amanda, do que em qualquer outra coisa. Uau! A gente Demais. não imaginava, né? A gente não pois imaginava é. que, assim, Arlindo, você, muito da sua história. Totalmente não. Sim, tem várias coisas que eu não faria, não teria nada a ver com ele, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. E uma coisa que foi parte do planejamento da história, porque o roteiro não teve, eu queria que você, que tá lendo,
gostasse dele antes de saber que ele gostava de meninos. E isso Mas a é o gente que gosta pega. dele na primeira página, Exatamente. pelo amor de Deus. Exatamente. Porque o fato dele ser quem ele é o que faz você gostar dele. As coisas que envolvem isso não fazem tanta diferença. Você gosta dele porque é ele. A gente teve um episódio com o Julian. Vão assistir esse episódio que ficou muito legal se vocês ainda não assistiram. E ele tava falando justamente sobre isso, sobre como ele queria que os personagens LGBT dos livros dele tivessem outras características, não fossem definidos por isso, sabe? Como se isso fosse só uma característica e que eles tivessem uma construção tão complexa e problemas tão complexos como qualquer pessoa hétero passa, como qualquer pessoa cis tem. Então é demais poder perceber isso nas histórias. Mas tem esse processo de ir construindo esse público que está acompanhando Tirinha semanalmente, financiamento coletivo. O financiamento coletivo já foi para a seguinte... Foi. Quando ele é publicado pela Companhia das Letras, que é, acho que a maior editora que a gente tem no país, essa história, ó, trava-língua, essa história estoura uma bolha. Sim. E vai chegar em muito mais leitores. E a gente sabe que no decorrer ali da história você vai trazendo assuntos mais delicados, vai se criando uma tensão narrativa muito interessante, muito incrível de acompanhar. Lágrimas, choro, eu acabei completamente acabado, que delícia. Mas como é que foi esse processo de chegar num público que não era aquele público que estava juntinho de você? É isso, essa história pode chegar na mão de qualquer pessoa agora. Quer dizer, sempre pôde, né? Mas agora a distribuição de uma grande editora facilita isso. Sim. Como foi pra você lidar com isso? Nossa, eu fico desesperada toda vez, porque começaram os eventos presenciais, então chega assim a galera e olha pra mim e faz: eu chorei muito lendo isso aqui. Aí eu faço: desculpa, bem feito. É uma mistura assim. E eu chorei muito lendo isso aqui. Aí, próxima pessoa: olhe, eu chorei muito lendo isso aqui. Aí outro: tá vendo isso aqui? Tá molhado. Eu chorei nessa parte aqui. Nossa, essa parte aí me destruiu. E a coisa que eu mais escutava era: Ilustra-Lu, pague minha terapia. Mas, assim, é um negócio muito doido, assim, saber que tem esse alcance, saber que é uma história que agora tem como chegar em mais gente do que só o povo que tava ali no Twitter que me seguia. E, inclusive, teve uma surpresa muito grande, acho que foi na Bienal, chegou uma menina que olhou pra mim e fez: eu ri muito com esse livro. Aí eu fiz: o quê? Por quê? Aí ela: não, é aquela parte que eles falam que eles são fofoqueiros, eles vão pra festa e não sei o quê, e dançam. Aí eu: meu Deus, que coisa linda. Uma pessoa, assim, que não passou por várias coisas. Mas é sempre é uma mistura muito doida de sentimentos. Porque é saber que várias pessoas passaram por sentimentos que são muito ruins, de não ser aceito, não se sentir parte. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de que quando uma pessoa lê isso aqui e lembra que ela não se sentiu parte, que não foi assim, ela enxerga, pelo menos enquanto tá lendo esse livro, que não é só ela. E isso tem uma força muito grande. Com certeza. E você falou alguma coisa? Eu ia comentar sobre pressão, né? Você publicava na internet, as pessoas acompanhavam e elas queriam coisas. Assim, a gente acompanha, a gente: não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero de tal forma, né? Todo mundo é escritor de repente. Como foi lidar com isso? Tinha muito, não tinha tanto? Como foi esse processo de uma publicação digital, né? Toda semana, enquanto você produzia? Eu acho que a pressão maior era a minha de fazer a página e postar na hora. Principalmente no começo, para criar o costume. Que era muito difícil criar esse costume. No começo, pelo menos, eu deixava o dia inteiro livre para eu fazer a página. Quantas horas você levava para fazer uma página? No começo era o dia todo. De pesquisar
como eu ia fazer o cenário, como eu ia fazer o jeito dele. Desenhar era muito difícil no começo, porque meu traço era mais travado. Se você vê a história, você vai acompanhando que o traço vai mudando. Quando chega no final, o traço é muito diferente do começo. Mas é porque eu desenhava uma vez por semana, pelo menos as primeiras, 100 páginas. Então, tinha essa leve alteração, porque eu ia aprendendo a desenhar enquanto eu tava fazendo o quadrinho. E era muito doido, porque, assim, no começo eu passava o dia todinho pra fazer, chegou no final, eita, falta 1 hora pra postar a página. Vou fazer aqui. Uau, nossa. São assim. coisas que só vêm com a prática, né? É muito doido. E é muito essa coisa da prática, ter o costume de fazer e se botar essa pressão, porque a pressão não vinha necessariamente da galera que lia, vinha muito mais de mim. Mas a galera querendo que as coisas acontecessem. Eu mudei pouquíssimo da história porque as pessoas queriam que acontecessem coisas. Eu só mudava quando eu via que alguém tinha adivinhado uma coisa que eu queria que fosse surpresa. Agora não vai ser isso também que você adivinhou. Exato. Ok, entendi. Eu olhava e fazia, não vai. Não vai. Vai ser outra coisa. Tá fazendo o espertão aí? Vou mudar. Mas eu lembro, eu comentei isso no episódio que a gente gravou. Eu acho que eu comento alguns episódios da minha vida umas 5 vezes por episódio. Esse é um deles. Eu nunca esqueço do dia que a Clara Savelli, uma escritora nacional maravilhosa, as feras da minha vida, ela estava numa mesa falando sobre o Wattpad, sobre publicação independente nessas plataformas, e ela passou pelo processo de passar a vida toda escrevendo no Wattpad. Nesse esquema, escrevi o capítulo aqui, postei, 5 minutos depois já tem comentários dizendo isso é muito legal, isso não é legal. E depois ela passou pelo processo da publicação tradicional, que era tô aqui meses escrevendo um livro sozinha e eu só vou ter esse retorno depois. Então é tão enriquecedor ter esse feedback, ao mesmo tempo que pode rolar essa pressão que a Lê comentou, acaba tornando um processo, uma obra muito colaborativa, né? Sim. Isso é muito doido. Sim. E esse foi um dos motivos que, quando a Seguinte veio falar que tinha interesse em Arlindo, eu fiz, beleza, financiamento coletivo. Ah? Foi. Porque eu queria que essa galera que acompanhou a história tivesse uma vantagem em ter o livro. Tipo, que eles pudessem conseguir os brindes, que fosse um negócio feito nas mãos de todo mundo. Assim como foi a história. Genial. Assim, foi, assim, completamente uma escolha fazer isso, porque eu acho que foi meio que devolver um pouco do presente que foram esses comentários, essa divulgação, essa peregrinação das pessoas para fazer mais gente ler. Eu acho que continua sendo assim, ainda da história que, tipo, todo mundo que chega e faz... Teve um menino numa feira que eu fui, que ele chegou e fez... Eu já comprei 5 Arlindos, eu não tenho nenhum. Eu dei todos. Configura esquema de pirâmide já? Sim. Ok, tá. É assim, você lê, você tem que fazer mais 3 pessoas lerem. Ah, ok. E aí? Já fiz muito mais. Pois é. Olha aí. Eu tenho Demais. que fazer. Pois Vamos tá por mudando favor. isso, né? Pelo amor de Deus. Mas uma coisa, Lu, é que tem muita referência. Sim. De anos 2000. E são referências que eu pego muito. Não tanto porque eu vivi, mas porque eu tinha uma prima mais velha que vivia muito isso. E eu queria muito ser adolescente, então eu olhava as coisas que ela curtia, que ela fazia. E como que é quando isso chega pro novo público? Esse público adolescente hoje, eles entendem, eles pesquisam. E como é com o público mais velho, que pega essas referências e fala, nossa, eu era muito assim. Como que é? Eu acho que tem esses dois extremos. A pessoa que viveu isso com todo o drama da adolescência, todo o apego às referências, tem Pitty, Sandy Júnior. Eu coloquei as coisas que eram da minha vivência, assim. Uhum. Eu era fã de Sandy Júnior quando era criança e continuei sendo fã de Sandy Júnior, inclusive. Arlindo começou a sair antes deles anunciarem a volta. Você já mandou um pra eles? Não. Ah!
Eu tenho uma aflição, eu acho que eu vou morrer no dia que eu souber que esse livro existe. A gente vai resolver. Sandy, eu sei que você tá assistindo. Vem aqui no Esquilo pegar o seu exemplar. Momentos. Eu vou do coração. Sandy, Pode entrar. e morreu. Mas Pete também. Em algum momento da história tem uma... na sua estante da Pete é uma das principais músicas assim que tem na história. E simplesmente as pessoas mandaram muitas mensagens para Pete dizendo: Pete, veja isso, Pete. Meu Deus, Pete vai ter ódio da minha cara com esse povo aperreando ela no Twitter. Mas aí ela pegou a página e ela comentou: que massa isso. Eu imprimi o tweet. Nossa! Eu imprimi o tweet. E tá num quadro no meu escritório, assim, Ai, atrás. Isso é tão ela. Tá atrás. Amei. Demais. Na sua estante Mas marcou, ao mesmo né? tempo... E aí tem a galera que, assim... Eu acho que é mais ou menos o sentimento de nostalgia do que não vivi, como da do Orkut. Nostalgia daquilo que não vivi, que a gente tinha com os anos 80 e os anos 70, quando a gente era boy, assim. É um sentimento de... Que legal isso, que interessante. Mãe, o que era MSN? E aí, é legal quando chega a mãe e a filha, assim... Ah, não sei o quê, eu gostei muito desse livro. A gente sentou e leu junto e não sei o quê. E aí tinha o MSN, uma lan house. Eu amei, não sei o quê. E é muito doido também perceber que agora, com quase 30 anos, me identifico muito mais com a mãe da pessoa de 14 anos do que com a pessoa de 14 anos. Mas é uma coisa que acontece, assim, é um mix de sentimento de nostalgia com recordar a viver, com essa emoção de voltar para uma época onde você não tinha que trabalhar e pagar conta. Era tudo tão simples, né? Nossa. Saudade. Os problemas. Mas assim, eu sinto que fazer esse quadrinho foi fazer as pazes com a minha adolescência. Eu tinha uma visão muito ruim da minha própria adolescência, porque eu sempre achei que eu tinha que esse sentimento de ter que ir embora, de fugir desse tipo de vivência, era uma coisa que era muito minha. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu estava fazendo Arlindo, eu aprendi a gostar da cidade onde eu vivia. Porque, para fazer os cenários, eu tinha que procurar as partes da cidade que eu achava bonita. Eu dei muito mais valor para a identidade, esse sentimento de pertencimento me veio muito mais depois de Arlindo do que antes. Eu acho que foi um processo muito de olhar para essa adolescência com muito mais carinho. E eu acho que isso passa para quem tá lendo. Nossa, com certeza. E a gente esqueceu uma das informações mais importantes, que Ilustra Lu foi vencedora do CCXP Awards. Sim! Segure essa! Como é que foi? Um dos dias mais doidos da minha vida. Sempre que eu conto essa história, eu sinto que eu tô contando, assim, Sabe quando você tem um sonho muito doido? Que, assim, eu estava num canto muito chique, com uma roupa muito chique. Cebolinha e Mônica me chamaram ao palco. Eu passei por Lineker, que aplaudia. E quando eu virei para o público, estavam Mari Baianin e Carla Dias. É um sentimento, assim, de tipo... Você pegou vários papeizinhos de um saquinho e Exato, foi falando. e só fui falando. Coisa. É exatamente isso. Foi assim que eu me senti. E eu fui, assim, completamente abestalhada com tudo que tava acontecendo. Assim, eu tava muito feliz. Mesmo, acho que se eu não tivesse ganhado, eu teria ficado feliz igual. Porque eu tava, assim, tremendo. E as coisas bonitas que eu falei lá... Eu não tinha planejado nada. Foi no freestyle que nem o quadrinho. Cheguei, falei logo de Emicida, falei das coisas bonitas. E agradeci principalmente a galera que lia, porque eu acho que Arlindo só chegou onde chega hoje por causa de quem lia. Com certeza. Como que foi a votação? Foi Era uma mistura de comitê e a galera que votava como um jurado. O voto popular era um... Tinha um comitê especializado com a galera do Fora do Plástico, acho que Lalúnia, que é uma pesquisadora de quadrinhos muito incrível, e várias outras pessoas. Esses são os que eu lembro de cabeça. E eles
Cada jurado tinha um voto e o público votava como um jurado. Uhum. Então, eu pedi muito pra galera votar, assim, mais do que quando tava no Big Brother. E o que eu mais gosto em Arlindo são as passagens que tem música, porque parece que a música tá tocando. E parece que é tudo... Você ouvia as músicas enquanto você tava ilustrando? Sim. É uma sensação muito imersiva, porque enquanto eu tava... E eu acho que é o jeito que tá colocado nas páginas, porque a música fica meio que dançando no meio da página e você vai vendo. Sim. Eu gosto muito de quando toca... onda, onda, olha a onda. Porque eles estão fazendo assim e você termina de ler e faz... É muito bom. E Automaticamente. transporta pra infância, né? Completamente. Festa de A família, festinha. domingo, todo mundo junto, bota a música. Cachorro bora quente no saco plástico fazendo assim. Eu amo. De verdade, eu me conectei muito. E olha que é aquilo. É uma realidade completamente diferente. Se passa em outra região. E eu me conectei demais. Eu falava, gente, isso aqui é Brasil. É puro suco do Brasil. Delícia, é muito bom. E é o tipo de experiência que a gente nunca vai ter lendo uma história de fora, ou lendo uma história traduzida pra cá. É tão singular, é tão único, é meio viciante, assim. Eu quero ter esse sentimento em todas as histórias agora. Sim. Mas eu vejo que o próprio público de HQ, de quadrinhos, de graphic novels, eles já têm essa... Já existe meio que uma tradição deles apoiarem muitos artistas de um jeito que eu ainda não vejo tanto por exemplo, na literatura de ficção e tal. Eu não vejo isso sendo tão expressivo. Eu vi o que a galera fez com Lore Olympus, que eu conheci recentemente, que se tornou um negócio gigantesco também. Heartstopper, recentemente. E é tão legal. Eu comecei a consumir esse tipo de literatura pós-TikTok, depois que eu fui conhecendo essas obras, porque até então não era algo que eu me interessava e tal. E eu entrei num vórtex. Agora eu só quero ler, eu preciso de quadrinhos todos os meses. É um jeito tão singular, de novo, singular e único de contar uma história e muito sensível. O que vem por aí? É o que eu quero saber depois de pós-Arlindo. Vou pensar aqui. Que, tipo, eu amei a ideia, eu amei o processo inteiro de fazer Arlindo, eu amei o jeito como eu fiz, assim, mas eu acho que eu queria fazer coisas com um pouco mais de calma agora, mas eu imagino assim... que deva rolar cobrança nesse sentido também, de cadê mais coisa, cadê mais obra? Porque essa base agora também é muito maior, né, da galera te acompanhando. Mas, assim, eu acho que também... Quadrinho é um negócio muito doido, porque, assim... Eu passei 2 anos pra fazer isso. Você leu em quanto tempo? Um dia. Às vezes, até dá pra ler esse livro em 1h30, 2 horas. Com certeza. E esse é o motivo pelo qual as pessoas ficam loucas com quadrinho, porque elas devoram. É muito gostoso ler quadrinho. E quadrinho é uma coisa muito... Você falou que tem essa coisa da imersão. Quadrinho é uma coisa muito parecida com cinema. Uhum. É o cinema sem a parte de mexer e sem a parte do som. Mas é quase como se fosse. Então, eu acho que eu queria fazer mais histórias assim, mas não com esse... Bora. A página dessa semana. Eu queria fazer as coisas com mais calma, mas sempre esperem narrativas LGBT. Que delícia! Sempre esperem histórias que se passam em lugares onde a gente não vê muito. Eu acho que isso é um ponto muito importante do meu trabalho. Eu acho que é quase que uma bandeira que eu levanto, que é fazer quadrinho com sotaque. Fazer com que as pessoas escutem quem tá falando e a voz como a pessoa tá falando enquanto ela lê. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque não é muito comum enxergar isso ainda no entretenimento como um todo. E principalmente em coisas como os quadrinhos, onde as maiores editoras, os jeitos maiores de alcançar assim, esse público estão centralizados num canto só. Eu acho que eu sempre vou para esse lado do quadrinho com sotaque. É uma coisa que eu defendo muito. Demais. E é legal ver uma história que se passa no Brasil e que dá pra ver que é no Brasil, porque vocês com certeza ou já leram quadrinhos ou já leram livros que supostamente se passam no Brasil, mas
Parece que toda a ambientação... Mas tudo muito plástico, né? Todo o nome do povo é Connor. Assim, sei lá. Tipo... Ele se apaixonou pela Ashley. Harry. E eu não digo nem por isso, mas dessa plasticidade do... Eu vou fazer uma coisa que é no Brasil, mas não vamos botar onde. Mas não muito brasileiro. Só... Porque senão, né? Mas eu gosto, tem tanta história daqui que ainda não foi contada. Com certeza. Passou tanto tempo o mesmo tipo de pessoa contando história que eu acho que é um trunfo muito grande que a internet trouxe. Porque horizontalizou a produção desses conteúdos, de você chegar... Eu sempre converso muito com o Paulo Moreira, que é um amigo meu e um quadrinista maravilhoso, que a gente conversa muito, tipo... Tem história que eu queria ver, que eu nunca nem pensei em que seria possível ver um quadrinho, sei lá, de briga de paredão de som, de... como o quadrinho novo de Paulo, que é duas senhorinhas que brigam pelo Zap e terminam num Dragon Ball Z. Uau, eu preciso ler. Bom dia, socorro, é incrível. E aí, quando a gente vê essas coisas, fica pensando, tá, por que faz mais? Tipo, eu quero mais disso. Eu acho que é um sentimento que tem em comum em Arlindo, tipo, quando a pessoa vê o jeito que a avó dele fala, ou as comidas que estão comendo na mesa, ou esses pedaços de nostalgia de, tipo, era isso que eu escutava. Ou o botijão de gás com roupinha. Nossa, isso é tão maravilhoso. Tão Brasil, né? Tão Brasil. Tem uma coisa muito específica nesse quadrinho que eu amo, que é o desenho do quarto de Liz. Porque, assim, era um webcomic. Então, quando não acontecia nada necessariamente, eu ficava com pena do povo que passou uma semana esperando a página. E eu aloprava no desenho. Então, o quarto de Liz, quando aparece, é uma cena que eles estão só conversando besteira, assim, não acontece muita coisa. Mas aí você vê que a estante dela tem uma coleção inteira de Sakura Card Captors, todos os livros da Mediadora, incensos, coisas com a vibe meio Jovens Bruxas. E em cima da cama dela tem uma oração num quadro. Eu acho que isso é suco de Brasil. Muito. Completamente. Quem veio de família católica sabe muito. Exatamente. Eu sei muito, muito. E eu me identifico porque a Mediadora na minha estante faz... Ai, amo. Muito tempo. Amo. Nossa, eu acho que metade do meu caráter foi formado pela Mediadora. Meu também. E Foi médio. Diário da Princesa. Que é a minha parte que sumiu. Mas virei vegetariana. Graças a... Olha! Sabia? Uau! Diário da Princesa. Me fez parar de comer carne. Uau! Chocada. Meg É que foi a Cabot, primeira você- referência de vegetariano na vida. E eu não gostava de comer carne e falei... você Já igual ela. aproveitou Eu ali vou o ser- embalo. Mas regionalidade. Isso é uma coisa que bastidores a gente tava conversando. E é muito bom. Eu tava sentado no chão só admirando. Eu amo. E é muito bom, é muito gostoso ver. E isso tem que ser mais valorizado. E agora a gente tá com uma leva. Você, o Aureliano, o Pedro Ruas, vocês valorizam de onde vocês vieram. É muito lindo. Como é pra você fazer isso e poder representar? Representar foi com Deus. Poder representar mesmo as pessoas do seu convívio ali. Eu acho que é um reflexo das coisas que eu sentia falta. E eu acho que eu falo por Aureliano, principalmente, porque a gente é muito amigo. Ele foi uma das pessoas que mais ajudou na produção de Arlindo. Eu só postava a página depois dele dizer... Não, amiga, tá ok, tá show. Que a gente sempre sentiu falta desse tipo de representatividade. A gente fala muito da representatividade LGBT, representatividade... Mas a representatividade regional é muito importante. Porque tem coisa que a gente passa a vida vendo e a gente acha que só aquilo vale. Tem um texto que eu sempre repito, assim, se eu for procurar qualquer entrevista minha, eu acho que eu falei isso. Tem um cara que ele ganhou um Pulitzer. Eu não lembro o nome dele, eu não lembro o nome do livro, mas eu lembro do que ele disse. Que ele passou a vida se sentindo meio monstruoso. Que nem um vampiro. Não estamos falando de Crepúsculo agora. Mas porque tinha toda aquela coisa de vampiros não se veem no espelho. Então, o que é que a gente tem de espelho? Entretenimento.
Se a gente não se enxerga no entretenimento, a gente acha que a gente é o quê? Então, a missão dele, assim como a missão de Rebecca Sugar, que é uma pessoa que fez uma diferença muito grande no entretenimento em termos de animação, fazendo A Hora da Aventura e Steven Universo. E assim como o que eu tento fazer é tentar criar mais espelhos desse pra gente que nunca se viu. Eu acho que isso é um negócio muito doido. Porque eu tava até falando nos bastidores, teve um menino que eu acho que era na cidade onde eu vim, que é Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, na região de Seridó, que é uma zona de desertificação, assim, é cidade que passou anos sendo abastecida por carro-pipa, porque com a seca a água não chegava lá, mas é uma cidade que já foi um polo extremo, assim, de mineração e altas coisas. E esse menino chegou e fez... Quando eu li esse livro, foi a primeira vez que eu tive orgulho de ser de onde eu sou. Ah, uau. Eu acho que isso é o porquê que é importante ter mais histórias assim. Porque se a gente continuar a passar a vida vendo as histórias dos mesmos lugares, uma hora cansa. Uma hora fica tudo igual. Eu acho que essa coisa de mais gente mais diversa, seja em termos de lugares, seja em termos de personalidade, seja em termos de várias coisas, quanto mais gente fizer histórias, mais chance de ter coisa nova e boa. Com certeza. Pode falar, Maravilhoso. desculpa. Não, amigo, pode falar. Não ia perguntar, não. Eu só pensei, maravilhosa. Tô muito fã. Muito. 2 cadelinhas aqui, só admirando. Ai, gente, eu fico com vergonha. Para, Lu, a gente... Não dá. Mas então vamos aproveitar esse espaço. Queria indicações suas de HQs nacionais que a gente precisa conhecer. Tá. Vamos para a primeira, que eu já falei aqui, Bom Dia Socorro, de Paulo Moreira. Eu quero muito ler. Que eu acho que vai sair agora. E teve o Catarse também agora e conseguiu uma grande porcentagem, assim, foi incrível. E é as histórias das 2 senhorinhas que trocam mensagem no Zap e do nada vira Dragon Ball Z. Outra é o meu quadrinho preferido da vida, que, assim, eu acho que é o melhor quadrinho já feito e é o melhor quadrinista brasileiro vivo que está por aí fazendo coisas, que é Jefferson Costa, de Roseira Medalha Engenho, que é um quadrinho, assim, incrível. O traço é incrível, a história é incrível, você se sente imerso na história. Tem muita música, tem muita coisa, mas o desenho dele é assim. E ele ganhou o Jabuti de quadrinhos com Rafael Calça por Jeremias Alma. Uau, então, caramba. É muito incrível, assim, eu sou muito apaixonada. Eu já encontrei com ele várias vezes, eu faço, você sabe que eu sou muito sua fã, né? É assim, Roseira Medalha Engenho, de Jefferson Costa. E, deixa eu ver um terceiro. Tem um quadrinho que eu gosto muito, 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 que é de Brenda Maria, de Fortaleza, que... eu preciso lembrar como é o nome do quadrinho. Qualquer coisa a gente Como é o nome procura do aqui quadrinho? também. Cais do Porto. Sopraram aqui no Porto. Cais do Porto. Que é a história de 2 meninas que elas entram num ônibus no fim da tarde e começam a falar da vida delas. E a conversa, elas dentro desse ônibus. A história se passa em Fortaleza, então elas vão indo de um bairro pro outro. E elas vão atualizando uma a outra de como tá a vida delas. E enquanto você tá lendo o quadrinho, você se sente, basicamente, escutando a conversa do povo no ônibus. Ai, eu amo tanto. Que quando elas descem do ônibus, a história acaba. E aí você quer seguir escutando a conversa. É muito bom e tem cores muito bonitas. Ela pegou o pôr do sol de Fortaleza, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, de um jeito muito simples e muito bonito. E a história é muito gostosa, então recomendo muito. Cais do Porto, Brenda Maria. Demais. Você já leu Alho Poró? Já! Eu tô amo. obcecado por Alho Poró. É muito bom. Gente, Alho Poró é uma das melhores... outro dos melhores quadrinhos que eu já li. Porque, assim, você começa a ler, você faz... Tá. É? Tá. É tipo ver um filme do Jordan Peele.
Eita. É exatamente isso. Uau, eu sempre ficava procurando um jeito de descrever essa HQ. É isso. Exato. É isso. É assim, você tá vivendo a história e você tá achando... Você vai, faz... tem uma coisa estranha aqui. Tem uma coisa estranha aqui. Meu Deus do céu. É essa sensação que esse quadrinho dá. Nossa, eu Tudo é preciso incrível. ler. É Mas maravilhoso. Alho Poró é Bianca Ai, eu não lembro agora. Eu Bianca Andrade. acho que sim, acho que sim. Bianca Pinheiro. Bianca Pinheiro. Arrasou. Nossa. Bianca Enciclopédia Pinheiro, humana de HQs. Alho Poró é... É incrível. Essa Pau. e... Mas é tipo suspense? Eu Sim. não sei botar no Eu gênero. acho que é um filme é tipo um filme do Jordan Peele, de verdade. Eu preciso muito ler, então. Já O que eu tô assistiu- fazendo na minha vida? Nós, já assistiu Nós? Assistir Eu não até- digo Como nem que chama o nós. outro? É parecido com Corra. 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 Corra eu justo. assisti. Só que não eu- é a história que é parecida, é a vibe. Porque é essa energia, né? Você É. fica... tá errado. Sabe quando o menino de Corra vai pegar a chave do carro? Essa cena... eu passo mal. Eu já assisti 3 vezes Corra, porque eu gosto muito. E todas as vezes eu passo mal nessa. Eu, tipo, ai... Para, Ele vai eu vou pegar morrer. a chave do carro, a mina faz... E ele... E aí você... Como quem diz, saia daí agora. É essa a sensação. E você vai achando que a história é uma. Você vai assim... Lá. Oi? Do nada, é coisa de uma página pra outra. É surreal, eu fiquei completamente obcecado. Essa foi uma que me marcou muito recentemente. E Mayara e Annabelle, Mara, Annabelle, os dois show. volumes que também tem um trecho ali se passando. Acho que o segundo volume é inteiro em Fortaleza, né? Thales Nossa, Rodrigues. incrível. E o Pablo Casado. Incríveis. É uma história de super-heroínas brasileiras lutando ali contra as forças do mal em São Paulo e em Fortaleza. Tem uma coisa que eu acho maravilhosa nesse quadrinho. É que elas são funcionárias públicas. Sim. Elas, tipo, são Lidam com super-heroínas burocracia. e Socorro. funcionárias públicas. E isso dá uma profundidade tão boa. E eu gosto da coisa do... Como eu falei, histórias de pessoas LGBT ou queer, pra falar um termo guarda-chuva, que estão ali existindo. E dando porrada em monstro. É tipo, é isso. maravilhoso. É incrível. E a gente não pode deixar de falar da faceta de Ilustralu como compositora. Gente, Compositora que momento. aclamada de hits. Deus. Conta um pouquinho de como foi esse episódio muito peculiar na Flip Hop, que foi ontem. Foi ontem. Gente, parece, meu Deus, parece que faz uma semana já, de tanta coisa Já que tem aconteceu. 84 anos. Então, a mesa que eu participei na Flip Hop era uma mesa bem nostálgica, que era para relembrar os textos que a gente fez quando a gente era adolescente, quando a gente era mais novo, quando a gente tava começando a escrever. Era, assim, um monte de escritor incrível. Era Vitor Martins, Iris, Fernanda Nia, A Carol tava, né? A Carol Kiovato tava nessa? Não. Ah, acho que era na outra. então. Ai, Solane, Rai Tavares, Juan, Juliana, tava... Tipo, tinha um monte de gente incrível que você olha pros textos e faz, esse livro aqui é bom demais, esse livro é tudo. Aí tava lá, lendo a pessoa lendo fanfic de McFly, história baseada em NX0, conto sobre um anjo alfabetizado. Foi com Deus. eu amei. E aí, eu fui ver essa mesa, eu pensei, o que é que eu vou levar? E eu gostava muito de escrever quando eu tava no colégio, assim, muito. Eu escrevia... Teve um professor que passou pra eu fazer um conto no começo do ano e eu continuei. Eu continuei. Eu comecei um caderno com esse conto e segui. E eu contava era tipo uma novela. Eu escrevia de noite em casa, quando era de manhã nas aulas chatas, minhas amigas faziam, passei o caderno. Ai, E aí que a galera legal. lia na sala. Quando chegou no final do 3º ano, esse caderno rodava umas 3, 4 salas, todas as meninas da escola, gente que nem falava comigo, Meu lia. Deus! Então era um negócio assim muito doido. Eu pensei, vou levar esse. Mas aí eu lembrei
que eu tinha uma banda quando eu tinha 15 anos. Quem nunca, quem nunca? E aí eu fui olhar as letras das músicas, que era eu que fazia. Eu não cantava, eu morria de vergonha, assim. Podia me matar, mas não bota eu pra cantar. Eu, ok. Vou levar uma música que eu fiz quando eu tinha 15 anos. E era nada mais, nada menos que uma música chamada Edward e Bella. Palmas. Um Muito hit da bom, literatura, muito da bom. música nacional. Sim. E, curiosidade, quando eu tinha 15 anos, eu tinha o quê? A coisa da comunidade do Orkut, que era uma coisa que era uma vida. Uma vida inteira se fazia numa comunidade do Era um Orkut. metaverso antes do metaverso, Era completamente. tão melhor que o metaverso. Não sei. E aí, eu botei essa música numa comunidade de Crepúsculo. Essa música teve mais de 5 mil downloads no 4Share. Gente, o 4Share. Isso desativou tantas lembranças. Alerta de gatilho de velhice. Nossa. Tipo isso. Para. Pois é, e aí ontem, pra encerrar a Flip Hop, foi essa mesa e eu fui a última a contar a história. A Eu fui lá chave de ouro, tocar. a chave de ouro. Eu toquei Eduardo e Bella. E aí foi Ah, tudo. Vai Em estar breve, disponível, vai estar disponível. Nas plataformas de áudio. Em Spotify, breve, Deezer. não. Em breve nas plataformas do Twitter e do Instagram. A Nossa, gente tá esperando só botar uma legendinha, né? Que o povo não é obrigado a escutar. com certeza. Mas assim, eu vou recitar o refrão. Por favor. Se o eclipse será em lua nova, surgirão novas estradas e o crepúsculo do amanhecer brilhará no céu e eu vejo a cada página a história acontecer. É isso, poesia. Poesia pura. Poesia pura. Nossa, mas então você pegou muito a fase Crepúsculo que nem eu. Eu peguei muito. Crepúsculo foi um divisor de águas na minha vida. Foi a primeira vez... De novo, acho que eu já contei 5 vezes isso aqui. Mas foi a primeira vez que eu me senti realmente tendo amigos e tendo coisas em comum com pessoas, porque a gente tinha Crepúsculo como um elo que ligava a gente. pertencimento, O né? pertencimento. Tinha Do uma... Fëanor. Não, que é um negócio muito poderoso, mais poderoso que qualquer coisa. Teve uma atividade na escola que era pra levar o nosso super-herói. Todos os meninos levando Homem-Aranha, Super-Homem. Agora eu tô na dúvida de qual eu levei, mas eu tenho quase certeza de que foi o Jacob. Então Era você era tipo- Team Jacob. Pior que eu não era, depois eu virei Team Edward. Isso era na época do primeiro filme ainda. Os dois são problemáticos. Mas você era Team Edward ou Team Jacob? Team Jacob. Eu era Team Só que Alice. eu- Eu tinha um pôster da Alice no... Não, Assim. ela é a melhor personagem. Sim. Só que na época eu não li. Eu fui ler os livros. Eu li um. Poser. Total. Eu ia Mas na... os filmes são muito bons. São Eu amo muito. os filmes. É. Eu assisto hoje e fico assim. A trilha sonora dos filmes é impecável. Sim. Isso é muito Sim. bom. Gente, Quando me disseram... Teve todo o rolê da galera procurando um violão, fui requisitado, e aí em algum momento chegou em mim a informação. Ilustra Lu vai cantar uma música do Crepúsculo. Eu falei, ela vai fechar flip-hop com Decode. Eu tava, meu Deus... Eu tava, nossa, melhor jeito... Não entendi muito bem o que tinha a ver com a flip-hop, mas ok, melhor jeito de acabar qualquer ocasião. É com Decode. um cover de Paramore. Gente. Eu tava certo de que ia ser isso, que demais. Não, mas eu fiz isso inspirado. Porque a Hayley Williams fez Decode pro livro. Sim, é. Decode foi uma música feita pra Crepúsculo. E se ela pode Nossa, entrar na trilha não sonora, sabia. por que a sua não pode? Eduardo e Exato. Bella. A trilha sonora da Flip Pop Legião pelo menos entrou. Urbana chora. Quase o Eduardo e Mônica, Quase né? Eduardo e Mônica... Eduardo e Mônica queria ser. Mas Eduardo e Não Mônica, consegue. o coração dele não batia no dela, né? Olha só. É o que... Ai, que lindo! Não. Eduardo e Bella. lindo! Perceba o sabor da rima. Eduardo e Bella, o coração dele batia no dela. Assim. Isso é muito É sobre bom. isso, é sobre isso. Tá tudo bem. Acho que com essa grande frase a gente pode ir pro nosso quadro. Gente, A não vou gente- esperar. Desculpa. Eu vou até tomar água, porque... Eu passar a mesma vergonha 2 dias seguidos, sabe? Você tá aqui pra isso, mais ou menos. A gente Com tem o certeza. nosso quadro que é o Confissões Literárias. Eita. São perguntinhas que podem talvez te complicar, talvez acabar com a sua carreira. Aqueles, né? Um Mentira. cancelamento. Mas é pra trazer curiosidade sobre a sua vida literária, interesses, gostos, o que você anda lendo, coisas do tipo. A gente quer saber os seus top 3 livros do momento.
Eu vou com o maior exemplo de Cameron Post, que não é do momento, é da vida, assim. Eu comecei a reler agora. Outro é Contra Mim, de Walter Ugumãe. Ah, isso eu não li. É muito bom, porque é autobiográfico. Ele vai para as memórias dele de quando ele era criança e adolescente, e ele bota tudo em vários contos. E ele vai narrando a vidinha dele ali com as palavras de Walter Ugumãe, que é um negócio com um sabor diferente. Um sommelier de palavras, né? Sommelier de palavras. Esse eu tô economizando tanto. E na Bienal eu consegui falar com ele e ele autografou meu livro. E eu chorei muito. Eu chorei que nem o povo que chega falando de Arlindo. Ele me entregou assim o livro, e saí, assim, descontroladamente, abracei Tassi e fui, assim, chorar. Eu fui andando pra mesa que ele ia participar chorando. No meio da Bienal, onde é que eu estou? Onde é o palco? Nesse nível. E terceiro livro, vou tentar diversificar, porque eu tava lendo muito Walter Ugumãe. Vou botar Luna Clara Apolo 11, de Adriano Falcão. Teve alguém que indicou esse livro aqui, não teve? O nome não me é estranho. É muito bom. É uma história muito boa. É uma das minhas autoras preferidas e, sim, que demais. Tudo pra mim. Demais. Luna Clara Apolo 11. Eu suspeito que a Tati tenha falado sobre ele. Eu posso ter tirado isso das vozes da minha cabeça. Um livro que marcou a sua infância. Infância? Vou, mais uma vez, citar a mesa de ontem. Poderosa. Nossa! Ai, me lembrou. É infância mesmo, porque 100%. A cidade onde eu vim não tinha nenhuma livraria, nem biblioteca que não fosse em escola. Então, tinha tipo uma lanchonete que tinha uma banca de revista. E tinha um livro Poderosa lá, e eu sempre aperreava as pessoas para elas me darem livros. E eu vi a capa, eu achei bonita, estrelas pink, a capa preta com estrelas pink. Ontem fiquei sabendo que era um homem que escrevia. Que? Mas assim, Ilustralô acabou de acabar com a minha infância, muito obrigado. E é muito doido, porque era uma história muito boa, mas a premissa era muito boa, que era tipo, tem uma menina e tudo que ela escreve vira verdade. Sim, não tem como esse livro não ser muito bom. Sim, a não ser pela parte que essa menina só usava esse poder pra paquerar com as pessoas. Pra lidar com os problemas dela de adolescente. Eu usaria. Talvez hoje, 24 anos, eu usaria assim. Okay. 2022? Sério? Assim, sem usar. Tá rolando uma campanha. Uau! Um amor pro tio, um amor pro tio. A gente tá fazendo essa campanha. Enfim, vamos até trocar de assunto. Um livro que você... Ai. Essa é fofa. Um livro que você usaria pra se declarar pra alguém. Ao invés de fazer uma declaração, você dá esse livro pra pessoa. É assim que se perde a Guerra do Tempo. Ok. Que é um dos meus livros preferidos. Eu já usei pra isso. Uau! Sim. Nossa, primeira pessoa. De trocar o livro com perfume dentro e as partes grifadas. É por isso que eu tô solteiro, não tenho essas ideias, olha só. Eu tenho muitas ideias. Sou muito romântica. Isso é muito fofo. Sim. É muito. Dá pra perceber a sua romanticidade em Arlindo. Nossa, demais. É um livro que totalmente não é sobre romance, mas as pessoas do livro são muito românticas. Sim, e de várias formas, Sim. É muito doido. Da forma caótica, com umas coisas bem erradas. O menino que é, coitado, ele é muito pisciano. 100%. Um livro que todo mundo gosta, menos você. Aí lasca a pessoa, né? Essa é pra trazer, essa é pra pegar lá do fundo. Rapaz, vou me comprometer aqui. Mas, assim, esse nem o filme me salva, assim. Senhor dos Anéis. Ai, tamo junto. Eu adormeci tamo junto 100%. todas as vezes que eu tentei assistir. Eu também. Todas. Peço desculpa, mas... Desculpa, Tassi. Esse podcast acabou de perder 10 mil ouvintes. Eu acabei de perder minha gente. Eu me identifico muito com você. Eu dormi Eu tô todas assim, as vezes que eu tentei ver.
Eu tô, assim, na esperança. Vou tentar assistir a série agora. Mas foi Não, com Deus. É puxado. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma faculdade de letras, federal e tal, então tinha na minha cabeça tinha toda essa aura de, meu Deus, agora eu sou um acadêmico das letras. Eu tenho que, né, meu Deus, me parecer um grande leitor. Bota aqui o óculos menor do teu olho e faz assim, Nem com preciso, um copo de café. Aí eu fui no primeiro dia, eu tava lendo A Culpa das Estrelas. Aí eu falei, vou chegar na faculdade de letras com A Culpa das Estrelas, vou levar O Senhor dos Anéis. Gente, eu não consegui ler uma página do Senhor dos Anéis, eu só fiquei carregando o livro pra cima e pra baixo. A pose tava linda, fiz amigos tal, mas enfim, a leitura que tava bom não rolou não. Um final de livro, quadrinho, história, filme, qualquer coisa que você quiser, que você gostaria de esquecer talvez pra passar Pra por ler ele de novo, pra ser legal, ou porque foi muito ruim. Ou você que também escreve, pra reescrever com as suas palavras do seu jeito. Meu Deus. Pensando aqui. Pra desver, pra poder ver de novo, eu acho que eu ia... Rapaz, que pergunta difícil. Eu tô tentando... acaba. Não lembro de mais nada. Hoje é meia-noite, você vai lembrar de 20 títulos. Eu acho que eu ia em Luna Clara Paulo 11. Vou repetir. Pra passar Pra ler ele de novo, demais. sem saber o que acontece. Porque tem uns plot twistzinho muito bom na história. Que legal. E a história toda é cheia de coisinha, assim, que o jogo de palavras é muito bom. Eu acho que eu queria esquecer pra ler de novo. Demais. E como que a gente pode te encontrar nas redes? Em quais redes você tá? Como valorizar, apoiar seu trabalho? Estou no Twitter e no Instagram como Ilustralu. Estou no YouTube com Olha! um documentário sobre Arlindo. Sim, Assisti. Que bom que você lembrou. A gente precisava falar disso. Pois é, eu comecei a fazer esse documentário porque não existe tanto conteúdo sobre gente que faz quadrinho no Brasil e principalmente não existe tanto conteúdo sobre como fazer um quadrinho virar um livro ou o processo criativo e tal. E eu queria fazer isso e aí eu comecei a fazer esse documentário. O primeiro episódio é sobre roteiro. O segundo episódio é sobre regionalidade, que a gente falou bastante aqui. E tem, assim, muitas das referências que eu usei, eu mostro lá. Tem altos livros que dá pra ver. Lembrei agora um livro. Um livro que eu reescreveria. O final. No final, não. Uma parte do meio, que eu fico meio estressada. Que é... Laura Dean vive terminando comigo. É um quadrinho. Muito bom. Nossa, tem tanta gente me falando pra ler esse. Leia, é muito bom. Uau. Mas eu queria, assim, assim como todas as pessoas que leem, eu odeio Laura Dean, mas eu me estresso muito mais com a personagem que narra a história do que com a Laura Dean. Apesar da Laura Dean ser péssima. Assim, queria... gostoso, que legal. Agora eu quero muito ler, demais. Sim, mas o documentário. É porque eu lembrei que eu mostro o quadrinho no documentário. A pessoa, assim, quando você pergunta, qual foi o livro que você leu? Aí você não leu nenhum livro, assim, na sua cabeça, que apagou a estante inteira. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu sempre. Mas no YouTube, estou como Ilustralu também. E o nome do documentário é Arlindo Sou Eu. A gente tá trabalhando aí pra ter mais episódios, mas tem esses 2 episódios sobre regionalidade e o roteiro, que é, assim, muito massa, produzido por uma equipe toda de lá. Então, é de lá de Natal, no caso, que é de onde eu sou. Então... Demais. E leiam Arlindo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá incrível. Gente, eu imploro vou mostrar pra mais. Eu sei que você vai gostar. Quebrou a quarta parede. Aparece alguma câmera nessa aqui? Eu me sinto muito a Fleabag. É maravilhoso, inclusive, né? eu tenho livros que eu não mudaria absolutamente nada e eles ficam como se fosse a bíblia da minha casa. O roteiro da Fleabag. Uau! Sério? Eu tenho os roteiros Que da Fleabag. demais! Maravilhoso. Um livro que eu não mudaria nada é Arlindo. Fofo demais. Nada parcial, né? Obrigada. Mas é verdade. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Eu pelo que seu agradeço tempo. esse convite maravilhoso. Muito bom conversar Foi com Foi incrível. muito vocês. gostoso. Esquilo me fazendo conhecer meus ídolos. Eu amo esse momento. Redes de Esquilo, como que a gente pode continuar acompanhando o Gente, Esquilo? vamos lá. Redes do Esquilo estão aqui na descrição do vídeo no YouTube e também nas plataformas de áudio. Amigo, tá difícil. E uma coisa... Cadê a aguinha? Gente, vamos lá, ó.
Bebam água, lembrete. Arlindo também está na Esquilo Store. Então, o link tá aqui embaixo. Você consegue comprar o e-book. Eu comprei o e-book e o físico, confesso. Geralmente é o que acontece. É, né? Tipo, apoiando muito. Eu tô muito nessa energia, de verdade. Inclusive, comprei na Flipop. Pra ter o ingresso. Aquelas, né? Pra ter ali Todos. O autógrafo. um autógrafo seu maravilhoso. Mas eu li pelo Esquilo, assim. Sério, gente. É muito bom, é muito fácil. E se inscrevam, ativam o sininho, deem apoio, comentem. Emoji pra esse episódio. Qual pode ser? O emoji secreto pra quem chegou até o final do episódio. Você Escolhe um, Lu. Nossa. Aquele coração com brilhinho. Ai, o rosinha. Fofo. Eu amo. Eu amo. E já tá É o na que eu paleta mais de uso. cores. Exato. Boa, demais. Eu uso essa paleta de cores pra absolutamente qualquer coisa da minha vida. Que é rosa, amarelo. Amarelo. E Tudo. preto, meu roxo. Nossa, ainda bem que você lembrou disso. Eu tinha uma coisa pra te contar. Eu não tenho como falar isso sem soar meio escroto, mas eu tive uma reunião com o meu designer essa semana. Que eu tô desenvolvendo uma Chique. identidade visual. E aí eu falei, gosto de cores aconchegantes, gosto de coisinhas aconchegantes, quero que tudo tenha esse mood. E ele perguntou, que cores você não gosta? Aí eu falei, vermelho pra mim não, e não gosto de amarelo. Aí ele falou, você não gosta de nenhum amarelo? Aí eu pensei, não, peraí, o amarelo Arlindo, eu gosto. Eu acho que Pantone vai ter que fazer Novo nome. um novo nome, que é o amarelo Arlindo. Esse eu vou usar. Ah, eu me achei agora. Referência. Fico Amo. muito feliz por isso. Espero que ele tenha lido. Tá piramidando Com certeza. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Eu sou @ Thiago Valente em todas as redes. E a gente se vê no próximo episódio. Eu tô esperando vocês, hein? Por favor. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.